acho que a gente, no Brasil, a gente trata meio errado algumas coisas do Mundial. Acho que se perguntarem pro Klopp, pro Tuchel, pro Guardiola agora, eles iam falar assim, não, eu preferia jogar os meus torneios, porque eu sou cobrado demais pelos meus torneios. Eu preciso ganhar a Premier League, eu preciso ganhar a Liga dos Campeões. Então, assim, você pode não me colocar nesse torneio? Mas essa pergunta não existe. Então, já que não existe, vamos lembrar do Liverpool contra o Flamengo. O Liverpool teve que abrir mão de uma disputa de Copa quando os jogadores reservas foram jogar contra o Aston Villa, sim, em Birmingham, e tomaram 5-0. E na época o Klopp não gostou de ter que abrir mão, né? E nem ele foi o Neil Critchley, que inclusive hoje é técnico do Blackpool, e fazendo muito bom trabalho. Mas era o primeiro jogo profissional dele ali, nem conhecia aqueles jogadores direito. E o Aston Villa quis nem saber, porta de salão para o Liverpool. 5-0 e volta para casa, e a história vai mostrar. Foi 5-0, tchau. Então, assim, os caras ficaram magoados com essa sensação. Só que não tinha o que fazer. Você tinha que ir viajar para um Mundial. E no Mundial, assim, o Mundial ele é visto como temos que ganhar de qualquer jeito. Mais ou menos. Você está lá, você está concentrado ali. Mas vai para o campo. Quantas vezes, até aquele momento, o Henderson jogou de zagueiro? Nenhuma. Naquele jogo contra o Monterrey, ele jogou de zagueiro. Uhum. Era um teste, era uma necessidade. Por quê? Porque não tinha muitos zagueiros assim, o Klopp precisava ver como seria o comportamento. Não gostou naquele momento, mas se classificou. E você está lá, a cobrança é classifica e ganha, mesmo fazendo experiências. É um nível de profissionalismo que, assim, não estou acostumado, não sei que torneio é esse e tal. Você está com a camisa do Chelsea. Classifica e ganha. Sim. Depois a gente conversa. Bayern de Munique, é sempre assim. Talvez os caras não conheçam tanto do torneio. Mas você sai da sua casa, sai do seu país, vai para um outro torneio, a cobrança é pesada também. E o Palmeiras nessa história? Como é que tá, Eugênio, depois desses primeiros 3 jogos, o último com time reserva, né? Mas depois desses primeiros jogos. O Palmeiras chega bem. O que a gente tem falado aqui, você estava de férias, não estava vendo o programa, né? Eu nem lembrava. Eu vi. A gente não vê, não sabia. Star Plus, meu amigo. Pega na praia que voa. É uma beleza. Então, o que a gente estava falando muito, e você ouviu, então, é da continuidade de trabalho. Uhum. O Palmeiras, ele conseguiu ter a continuidade de trabalho. Então, ele começou o ano com o mesmo time que terminou. Porque não conto os últimos jogos do Brasileiro, já que foram disputados com o time sub-20, que foi campeão da Copinha, inclusive, também continuidade de trabalho. E é claro, depois, no segundo jogo, algumas mudanças em função de seleções e agora time reserva. Mas contra o Água Santa, o Palmeiras deve jogar com o time titular antes da viagem, amanhã. Agora, em nenhum desses jogos, na minha opinião, o Palmeiras está usando as estratégias que está planejando para o Mundial. Acho que o Abel Ferreira passou as férias inteiras estudando o Monterrey, o Al-Ahly, o Chelsea, o que ele pode aplicar diante de cada possível adversário para esse Mundial, de surpresa, de algo diferente, dentro do que ele tem do elenco dele. E isso conta, porque o Palmeiras saiu de férias mais cedo, voltou de férias mais cedo, fez uma pré-temporada, ao contrário de outros, embora não tenha feito os amistosos, né? Mas fez muitos treinos, e é um time que já se conhece. Isso facilita muito. O técnico conhece os jogadores e ainda chegaram alguns reforços que podem potencializar e virar surpresas nesse momento. Então, eu acho que ele vai muito bem para o Mundial. Isso significa que ele é favorito? Não. Uhum. Não é favorito, ele vai para o Mundial para melhorar, inicialmente, em primeiro lugar, melhorar a imagem do ano passado. Quando ele foi meio que atropelado depois da conquista da Libertadores, chegou em cima da hora, jogou e acabou tendo o pior resultado possível. Acho que dessa vez tem tudo para ser diferente. Para o Palmeiras se apresentar melhor, mais preparado, melhor, mais inteiro, mais focado na competição. Só que, do outro lado, tem times muito fortes. Provavelmente o adversário será o Monterrey, porque o Al-Ahly chega muito quebrado para esse jogo de semifinal. O Monterrey chega mais inteiro. Que teve um período de paralisação, porque no México você tem esse período de festas, mas já nos primeiros dias de janeiro já estava jogando de novo a apertura. Já tem 3 rodadas disputadas, uma a cada final de semana, lá não tem jogo meio de semana nesse momento, mas já tem 3 jogos, e jogos contra adversários difíceis. O último foi o Cruz Azul, 2-2.
Jogou contra Santos Laguna. Ou seja, É num nível mais forte do que o Palmeiras enfrentou, então. ele Né? também com uma continuidade de trabalho, com alguns reforços que chegaram também, e com o time já num ritmo mais de competição do que o Palmeiras. Então não vai ser um adversário fácil, mas é claro que o Palmeiras pode passar. E aí depois se pensa no Chelsea, que é uma outra história, é uma outra realidade, um outro nível. Né? O Chelsea é um grande da Europa. Na própria Europa, esses clubes que atingem esse patamar estão num nível diferente da média do futebol europeu, quiçá de futebol sul-americano. Vocês acham que vai ter drama para o Abel montar essa lista dos 23? Porque ele estava falando sobre ela, né? Eu notei que na última entrevista ele falou muito dos jovens, assim, né? Tem jovem que precisa saber que não dá para ficar só de brincadeira, tal. Então, eu acho que ele tem algumas decepções no momento, né? Esse último jogo com o São Bernardo mesmo, eu confesso a minha decepção com o Jorge e com o Gabriel Menino. É uma pena, porque falei sobre isso aqui no sábado, Bruno. O Gabriel Menino não mentiu pra gente, ele jogou mesmo bola. Aquele início dele, aquilo ali não é ficção científica. A gente viu ele jogando e ele jogando muito bem. Tanto ele foi para a seleção. Com o passar do tempo, assim, eu não sei, sinceramente. Mas o Abel não tem o Gabriel Menino não tem conseguido e o Abel está tentando e não está conseguindo também tirar dele o que a gente sabe que ele já mostrou. Eu não sei se ele vai ter dramas na escolha. Eu acho que quando ele fala isso, ele já está justificando porque não vai levar um ou outro. Porque ele já sabe quem ele vai levar. Eu acho que o drama ele já passou. Na hora de fechar essa lista, que ele não divulgou, mas na cabeça dele eu acho que já está fechado. A viagem deve ter com todo o elenco, e aí lá ele ele inscreve os 23, né, Eugênio? Porque em função de Covid, né, ele já deveria ter feito essa lista, né? O prazo foi estendido até 2 dias antes do início da competição, né? Então ele pode esperar, segurar um pouquinho mais. Antes não deveria viajar todo mundo, agora vai poder viajar. Vai mais gente e tal. E é importante isso, porque pode pintar o caso de última hora, né? Então ele tem que segurar mesmo. Ele próprio talvez já tenha em mente, na cabeça dele, os jogadores ideais para disputar o Mundial, mas talvez na última hora ele possa perder algum jogador desses. Então, segura um pouquinho, vamos ver qual é o limite. No limite ele escreve e vai para a competição. Mas acho que está muito redondo na cabeça, e acho que de todo mundo, né? O time do Palmeiras. É difícil imaginar um outro time, né? A gente sabe, a questão toda, a gente não sabe como é que ele vai montar o time em campo. Sim. Vai tirar o Scarpa de um lado, bota do outro, joga com 3 zagueiros, com 2 zagueiros. Sim. Sabe? Zé Rafael. Esse tipo de coisa, na última hora, quando começar cada jogo, que a gente vai saber. Mas que a ideia de jogo do Palmeiras a gente já conhece. O Zé Rafael, citei, Bruno, por quê? Porque se a gente observar a participação dele no jogo contra o Novo Horizontino, fazendo gol, inclusive com a perna esquerda, e no jogo contra a Ponte, foi um Zé Rafael muito mais meia. Ele é um meio-campista que, se precisa dar bicão para o alto, marcando, fazendo falta, dando carrinho, desarmando, ele vai conseguir. E ele é um meio-campista que consegue também armar e colocar o companheiro na cara do gol e chegar na área para fazer gol. Eu não espero, por exemplo, Monterrey e Chelsea, eu não espero ver tanto a segunda versão. Eu acho que a exigência, o jogo contra o Chelsea, por exemplo, é o Chelsea contra o Tottenham. Estou falando isso aqui com o Eugênio recentemente. Na hora do gol do Ziyech, tem 7 jogadores do Chelsea chegando na área. 7 jogadores. Cara, ele recebeu a bola pelo lado direito, ele dá um tapa para bater com a perna esquerda e faz o gol. Agora, se a bola vai na trave, se vai no goleiro, tinham 7 jogadores chegando na área. Então, eu imagino um volante à frente do Danilo sendo muito forçado a ser volante. E acho que essa é uma questão que o Abel deve estar trabalhando diariamente. No Zé Rafael ser um cara de muita pegada. O início dele aqui para os padrões exigidos para o Campeonato Paulista é um início nota 10. Ele está muito bem. Talvez a função dele não exista contra um Chelsea da vida. Seja muito mais de marcação. Amanhã a gente fala mais do jogo do Palmeiras, então, contra o Água Santa, tá? Agora vamos ver o que tem na sequência do Sport Center. Olha só.